teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para iniciar a nossa escola. Deus abençoe a todos que já estão conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui ligando o nosso aparelhinho. Amém, queridos? Hoje nós estaremos estudando um assunto que é importante, né? Nosso tema de hoje é os 4 estágios da tentação: atração, sedução, concepção e consumação. Esse é o nosso assunto de hoje. Esperamos em Deus que você seja muitíssimo abençoado, não é? Você que já está conosco, vai informando aí como é que você está recebendo. Amém, queridos? Queria saber como é que está. Estou aqui vendo se eu consigo detectar aqui pelo meu celular. Amém, louvado seja o nome do Senhor, já está aqui. Deixa eu ouvir a voz. A voz está boa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos,
Nós já vamos estar orando, pedindo as bênçãos do Senhor para a nossa aula. E sejam todos bem-vindos. Hoje é o último domingo do ano, então é a última aula que nós vamos ter este ano, né? Mas bendito seja o nome do Senhor, que tem nos abençoado em todo esse ano, né? 2025. Muitas lutas, muitas provas, mas muitas vitórias também, né? E quem está em Cristo sempre é vencedor, e nós sempre somos vencedores por aquele que nos amou, por aquele que está conosco, né? Nunca nos deixa sozinhos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque sempre o Senhor está nos ajudando nessa nossa caminhada de fé. Amém, queridos? Graças a Deus por isso. Nunca, mas nunca mesmo, que o Senhor Deus deixou este pequeno servo sozinho. Mas antes, não é? Sempre comigo, me ajudando e me dando vitória. Eita, que o meu computador hoje não está muito bom, não. Mas vai ficar. Cantor cristão. É o hino que nós vamos estar eita, sua. Às vezes fica um pouco puxado aqui, mas eu quero deixar ele no ponto para a gente já estar adorando o Senhor com este louvor. Amém, querido? 545, eita. O cantor cristão está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Nós vamos orar primeiro, pedindo a bênção do Pai Celestial para você no seu lar, para os nossos irmãos que estão enfrentando algum tipo de enfermidade, como o nosso pastor Expedito dos Ramos Nery, lá da nossa igreja no Jardim Cipramar, que já vem enfrentando uma luta, mas ontem conversei com ele, ele disse que está melhor. Em casa, se tratando em casa, está melhor. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela noite de paz que nos concedestes. Temos um dia, o último domingo do ano. Te peço abençoar essa escola, inspirar este pequenino na ministração, inspirar o teu povo para receber, Pai, e que em tudo o teu nome seja glorificado e o teu povo edificado, Pai. Aqui estamos com esse propósito. Abençoa esta aula, abençoa essa transmissão, prepara-nos para os cultos presenciais, como a nossa escola às 16 horas na sede, depois o nosso culto. Que o Senhor abençoe grandemente a igreja de São Miguel Paulista, os membros que estão viajando, os membros que alguns compromissos impedirão deles estar conosco, mas nós estaremos lá te adorando, Pai, porque Tu és o Deus, Criador, sustentador e que recebe a adoração do seu povo. Agora abençoa essa escola e todos que vão participar. Abençoa a nossa nação brasileira, os poderes constituídos, Pai. E sobretudo a Tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Abençoa, Pai. Nós oramos assim com ação de graças, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar 545 do cantor cristão. Abre o seu cantor e vamos adorar o Senhor. Vamos, jovens alunos, escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvir, de recrio, e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 se vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu. Boas coisas ali aprendemos na bendita palavra de Deus.
Vamos, jovens, a luz nos fora, pois queremos louvar ao Senhor. Seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando-nos santo poder, e que sempre mistura que feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 se vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui estamos para agradecer a Deus, não é? Pelo último domingo que nós estamos hoje aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. E com certeza precisamos muito do Consolador, que é o Espírito Santo, que veio estar com a igreja, não é isso mesmo? E está com a igreja para ajudá-la, sustentá-la, abençoá-la e dar a ela a força que ela precisa para poder continuar fazendo a obra do Pai Celeste. Amém, queridos? Então, louvado seja o nome do Senhor, porque esse Deus conosco é que faz toda a diferença. Mas vamos lá. O nosso texto está no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, 14 e 15. Quer abrir a sua Bíblia aí? Vamos ler juntos? Tiago 1, 14 e 15 diz assim, olha: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então está aí os 4 estágios da tentação. Então vamos lá. Atração, você é atraído. Sedução, você é seduzido. Concepção, você concebe. E depois consumação, você realiza. Aí o que acontece? Vem as consequências. Porque aí gera a morte. Tá certo? Vamos lá, discernindo tentação de provação. Obviamente que a palavra original, tanto para tentação como para provação, é a mesma. Mas é preciso que nós as coloquemos no lugar certo. Vamos lá. As situações difíceis, a indecisão, o medo e ao mesmo tempo a doce sensação, o desejo empurrando você e tomando conta do seu coração. É uma tentação ou uma provação? É só para a gente agora delinear e entender essas duas palavras. A Bíblia define tentação usando as seguintes palavras: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Aí está Tiago 1, 13 e 14. Fazer o discernimento entre as duas situações, considerando que ambas são muito parecidas, não é muito fácil. Porém, existe enorme diferença. A tentação vem dos desejos existentes em nós. Tiago 1, 12 a 16. Não é?
Tiago 1, 12 a 16. Isso nós precisamos de ter bastante cuidado, né? Porque existe, a coisa ruim já está na natureza humana, né? Nós somos muito frágeis para isso, não é isso? Então tá aí, né? Enquanto a aprovação vem do Senhor e tem um propósito específico de cumprir. O Senhor permite a aprovação, mas ela é sempre algo que vem de fora. A tentação, ela desperta o que já está dentro de nós. Não é isso? Aquilo que Paulo diz: o bem que quero não faço, o mal que não quero está sempre diante de mim. Quem me livrará do corpo desta morte? Mas continuando, a tentação almeja afastar-nos do padrão de vida moral estabelecido por Deus. Por isso, ela utiliza os sonhos, as fantasias e os desejos. Tem princípios humanos e a nossa carne é o seu campo de ação. É uma ação do inimigo para que duvidemos do amor, do perdão e da justiça de Deus. As tentações podem ser usadas pelo inimigo para estimular o que há de pior em nós. Olha só, o que há de pior em nós. Porque a coisa está lá dentro. Não é? O que nós precisamos, é aquilo que Paulo disse: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e esse espírito está com letra maiúscula, que é o Espírito de Deus. É aquele que mora em você e que luta com você e por você. Mas a carne é aqueles desejos, aquelas coisas que já nascemos com ela, não é? A aprovação é diferente. É uma situação permitida por Deus. Diria que faz parte da pedagogia de Deus. As provações são usadas pelo Espírito Santo para extrair o que há de melhor em nós. As provações são ilógicas. O exemplo mais clássico da narrativa bíblica é o pedido de Deus a Abraão para que este oferecesse seu filho Isaque em sacrifício. Agora, imaginemos, queridos, não é? Deus atende um pedido de Abraão, uma promessa de 25 anos, estava lá atrás, 75 anos, que ele teria um filho, e esse filho teria gerações semelhantes às estrelas do céu e à areia do mar. Então, e ele não tinha filho nenhum, e o nome Abrão é pai de filhos, e o nome Abraão é pai de nações. O nome dele já chamava a atenção, que as pessoas chegavam perto dele e perguntavam: como é que vai a sua família? Você é um homem que tem filhos? Ele disse: não tenho nenhum. Aí Deus vem e troca para Abraão, pai de muitas nações. Quer dizer, além de não ter filho nenhum, agora o nome dele comprometeu mais a pessoa dele, pai de muitas nações. Agora vê, por que Deus daria um filho a Abraão para depois pedir que o matasse? Que provação séria, não é, queridos? Mas Deus é Deus, ele não pergunta: posso fazer ou não posso? Se alguém parar com lógica, critica Deus o tempo todo, e Deus está preocupado com isso. Ele faz o que quer, como quer, da maneira que quer. A melhor maneira de você ser bem sucedido é aceitar e dizer: me dá força para passar pela prova, né? Sob a ótica humana, isso não tem lógica nenhuma, não faz sentido algum. A aprovação é um teste, e quando entramos em nosso campo de prova, não vamos encontrar ninguém na equilibrada da vida, na arquibancada da vida, para torcer em favor ou contra o que somos, só nós mesmos. É aquela prova, é aquela luta, é aquela hora que você diz assim: não tenho chão, não vejo de onde me virá o socorro. Enquanto você está pensando de onde me virá o socorro, é o que está em 10:3, mas justo é o Senhor, que não permitirá provação além do que você pode suportar. Antes, pela provação, pela tentação, ele dará o escape. Aí é que está, né? O nosso Deus sabe até onde. Quando ele botou Jó naquela prova, porque ele disse para Satanás: tens visto meu servo já? Olha só, sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Não há outro homem igual a ele. Era um homem na terra que os olhos de Deus repousavam e via essas qualidades.
Agora, para você que está me ouvindo, e pergunta para você mesmo, será que eu sou sincero? Sincero mesmo? Ou eu sou dissimulado? Quero uma coisa, mas preciso manter a aparência de outra. Isso é ser dissimulado, isso é ser mentiroso, isso é ser hipócrita. Será que eu sou reto? É isso que eu sou? Faço as coisas certas porque estou fazendo diante de Deus? Será? Sincero, reto agora. Será que eu temo a Deus? Porque tem muitas pessoas que dizem que temem a Deus, mas tem lá os seus escondidinhos aí, fala, Deus vai ter misericórdia de mim. Faça abertamente, não é? Porque quem teme a Deus sabe que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Crente medroso, crente desconfiado, ele está mostrando que ele não teme a Deus, porque é uma promessa de Deus que não falha. Queridos, Deus não falha nas suas promessas. Então, se eu sei que o Senhor, eu não vou meter vamos dizer assim, os pés onde não devo, né? Porque é aquilo que Jesus disse para Satanás quando ele mandou, pula daqui, lá embaixo, porque ele disse, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Não, o crente não vai sair fazendo façanha porque ele teme a Deus, não. Ele vai sair fazendo o que é reto, ele não tem que mostrar a Satanás nada. Ele tem que viver a palavra, fazer a obra de Deus, glorificar o nome de Deus, passar pela prova. Né? Porque há também um galardão para quem passa pela prova. Pensa assim, porque durante a prova, o bom professor nunca orienta seus alunos. Ele sempre fica em silêncio. Quantas vezes, vivenciando situações ilógicas, nos perguntamos onde está Deus, ou por que Ele está em silêncio. Parece não importar-se com o que está acontecendo. Agora você vê, eu vou me lembrar Jó com seus porquê. Por que eu nasci nesse dia? Porque Jó encheu Deus, alguém disse que ele fez 16 porquês. Porque ele não encontrava solução pela luta e pela prova que ele estava passando. E Deus continuava em silêncio. Às vezes Deus está em silêncio, mas mesmo em silêncio, Ele está trabalhando por você. É o que está em Isaías 64:4. Nunca se ouviu, nunca se viu, nunca se percebeu um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Você espera em Deus, está demorando? Continua esperando, porque o nosso Deus não dormita. Os dias de Deus não tem 24 horas, nem o ano dos 365 ou 360 dias. Os dias de Deus pode ter até 1000 anos, e 1000 anos um dia, porque Ele é eterno. Então o que você tem que pedir? Deus, dá-me força para passar essa prova, porque eu sei que do outro lado eu vou cantar a vitória. Parece não importar com o que está acontecendo. Quando algo estiver lhe sucedendo nesta ordem, você pode estar sendo provado, né? O objetivo da provação é fazermos pessoas com forte convicção, olha só, com forte convicção, amém, queridos? Porque você precisa ter convicção mesmo, né? As crises e as situações difíceis criadas pela provação fortalecerão a nossa intimidade com Deus, porque Deus não deseja destruir-nos, mas sim fortalecer a nossa confiança nele. É na prova, é na luta, é quando tudo te falta que você vai dobrar o joelho. Aqui estou, Senhor. Eu me lembro, há muitos anos, foi em 1990, lá para trás, Deus tinha me dado uma picape, cabine dupla, porque eu estava fazendo viagens, eu ia para o Caldeirão do Boi com o meu carrinho, que era um Ford, um Corcel 2, novinho que Deus me deu. Mas quando eu comecei a ir para o Caldeirão do Boi, tinha uma estrada. Hoje ela está diferente, naturalmente, eu vou falar, e você que mora aí, certamente vai achar, e pastor não está conhecendo mais o Caldeirão do Boi. Não tem mesmo, que já tem muitos anos que eu não vou aí. Mas a igreja está aí forte e abençoada, graças a Deus. Mas a gente na rua, entre Pilão Arcado e o Caldeirão do Boi, tinha hora que a gente entrava no açude, o carro quase que sumia dentro d'água para sair do outro. Aí nós saímos daquela via e disse, o senhor tem que me dar um carro mais alto. E Deus nos deu uma picape. E eu todo feliz com aquela picape, dizendo, isso agora eu estou num carrão, um carro grandão. Não é? Deus me deu aquele carro. E um dia eu estou saindo de São Paulo para o Rio,
Quando chegou na rodoviária, um carrinho pequeno bateu na picape, me arrebentou a picape toda, ele foi, voltou, continuou andando, e eu tive que parar que o carro não andava mais. Eu falei, meu Deus, eu não entendo. Eu te pedi esse carro por causa da missão, no teu trabalho. Olha o que aconteceu com o carro. Eu tive que chamar o seguro, o seguro mandar um reboque. O seguro pegou o reboque, levou o carro para uma concessionária da Ford. E lá a Ford, quando olhou o carro, lá o pessoal disse assim, não conserta peça nenhuma desse carro, troca tudo novo. Sabe o que aconteceu? Quando a picape voltou para minha mão, ela estava em estado de zero. Eu comprei uma picape usada, agora estava em estado de zero, tudo novinho. Falei, senhor, você queria me dar um carro novo? Ai, mas como que prova que eu passei, mas saí todo feliz com aquele carro, novinho, todo mundo se espantou. Você comprou um carro novo? Não comprei, mas Deus me deu. Então Deus tem a prova, mas no final da prova existe alguma coisa boa que Ele vai fazer por nós, né? A aprovação procede de fora para dentro. Ela não usa os nossos desejos, ela surge de situações pessoais e circunstâncias. Todos os cristãos são tentados a pecar de forma parecida, está lá em 1 Coríntios 10:13, mas nem todos os cristãos passam pelas mesmas provações de fé. As provas de Deus são feitas sob medida para cada um de seus filhos e a experiência de cada um é singular. Oh, glória a Deus! Não devemos esquecer-nos que não seremos provados além das nossas forças. A provação gera obediência em destaque, já a tentação leva à submissão aos próprios desejos. Muito cuidado, porque você tem dentro de você um homem, né? É a carne, né? Os desejos, as tentações, porque na carne não habita bem algum. Daí que Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quer dizer, dar vazão, se entregar aos desejos, não é? Mas aquele que perder a sua vida no sentido de renunciar, a salvará. Observe as circunstâncias pelas quais você passa agora. Ela será a tentação se estiver usando seus anelos e desejos para quebrar a sua vida com Jesus. Mas será uma provação se leva você a depender de Deus e a viver em submissão a Jesus. Tenhamos bom ânimo para recebermos a provação do bondoso Deus. Aí vai aqui um shalom, né? O significado de Tiago 1:14-15 é que a tentação não vem de Deus, mas de nossos próprios desejos pecaminosos que nos atraem e seduzem. Esse desejo, quando alimentado, dá luz ao pecado. E o pecado consumado, por sua vez, gera a morte espiritual, separação de Deus, mostrando um processo claro da origem e consequência do erro humano e a responsabilidade individual em não ceder a esses impulsos. Vamos a uma análise dos versículos. Cada um é tentado quando atraído e engodado pelo seu próprio desejo. É o verso 14. Origem interna. A tentação começa dentro de nós, não de fora. Vem dos nossos próprios anseios e cobiças. A atração, que é engodo, esse desejo nos atrai como uma isca. Ele nos seduz, nos puxando para longe do caminho de Deus. Vamos ao segundo ponto. Depois, havendo o desejo concebido, dá luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. É o verso 15. Concepção. O desejo é concebido, ou seja, é nutrido, é desenvolvido em nossos pensamentos e intenções. Geração do pecado. Quando cedemos a esse desejo, ele dá à luz o pecado, o ato, a atitude errada. Consumação e morte. O pecado, uma vez realizado, é consumado e resulta em morte, que significa separação de Deus, perda de paz e destruição do relacionamento ou sonhos. Em resumo, a passagem ensina:
a responsabilidade pessoal. Não devemos culpar Deus pela tentação. Ela nasce de nossa própria vontade. Processo gradual. O pecado não surge do nada. Ele tem um processo de gestação, desde o desejo inicial até a ação. Consequências sérias. Ceder ao pecado leva à morte espiritual, enfatizando a necessidade de vigilância e fé e prática para resistir. Satanás conhece nossas fraquezas individuais e nos tenta de acordo. Muitos cristãos caem em pecado por orgulho, pela cobiça, por se comprometer ou por ser preguiçoso. Então vamos entender que é pecado. É a transgressão dos mandamentos de Deus que nos separa de Deus. Está lá em Isaías 59, 12. Quem faz separação entre vós e o vosso Deus? Os vossos pecados. Deus deu seus mandamentos para o bem dos homens. São as instruções pelas quais os homens devem se conduzir a fim de que possam viver em paz e em ordem e permanecer em comunhão com Ele. Tem coisa mais preciosa do que a comunhão com Deus? Você ora, sente a presença de Deus. Você prega, sente a inspiração de Deus. Não é isso? E o povo vê, quando você flui, Deus fluindo através de você, Ele é abençoado, Ele é alimentado. E eles ficam ali desejando o próximo culto para continuar sendo abençoado. O pecado é a violação da lei de Deus, o colapso de ordem, a interrupção da paz e a suspensão da comunhão com o nosso Criador. Nenhum homem é o mesmo depois de pecar. O pecado pode ser perdoado, mas a cicatriz permanece em sua alma. Coisa terrível, né? Que fica aquela marca, né? Primeiro, o pecado cega. Somos ordenados a crescer em Cristo, acrescentando à nossa fé inicial os atributos de virtude e conhecimento, temperança, paciência, piedade, bondade e amor. Está lá em 2 de Pedro 1, 5 a 7. Caso contrário, se alguém não tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Está em 2 Pedro 1 a 9. O pecado ata. Pode não ser concorrente como com Sansão, mas o pecado não confesso rapidamente escraviza aqueles que o praticam, porque o homem é escravo daquilo que o domina. Está em 2 de Pedro 2,19. Quando olhamos para a vida de Sansão, ele voltou a Deus novamente antes de sua morte, mas ainda estava cego, amarrado e girando um moinho. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Deus perdoa, mas os efeitos do pecado não são facilmente removidos. Quanto melhor seria se nós nunca cedêssemos à tentação. O triste fim do poderoso Sansão, que uma vez foi tão amplamente utilizado pelo Senhor, é também um grave aviso para todo cristão. Tiago diz que cada um é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Tiago 1,14. Se nós associamos isso à pesca, é isso que acontece. O peixe vê a isca e é atraído em direção a ela, pensando que terá um almoço grátis. Ao invés disso, o peixe está enganchado e ele se torna a refeição. Oh, coisa, hein? A tentação de pecar é assim. Pensamos que o pecado nos satisfará e nos dará algo de bom quando estamos querendo, mas ao invés disso nos prende e nos leva para a destruição. No começo, a tentação promete excitação. Isto é, vai ser divertido, isso atenderá às minhas necessidades, isso vai conseguir o que eu tenho procurado. Não custa nada tentar. A tentação nunca vem com luzes piscantes de aviso. Você gostaria de destruir a si mesmo e sua família? Você gostaria de desonrar o nome do seu Deus? Se você morder a isca, você está no caminho que leva à morte. Há sempre esse elemento enganador, a tentação que é fortalecida pelas poderosas emoções envolvidas. Como crentes,
Não devemos viver de acordo com os nossos sentimentos, mas pela fé e obediência, baseados no conhecimento da palavra da verdade de Deus. Precisamos segui-lo, não importa o quanto nosso sentimento nos puxe em direção diferente. Lembre-se, para superar a tentação, é importante entender que, embora o pensamento inicial que leva ao pecado deriva da carne pecaminosa, não é pecado a menos que prossigamos. Ser tentado é uma coisa, ceder à tentação é outra. Nós precisamos de separar isso. Porque pode te chamar, não é? Eu considero isso você olhar uma frigideira fervente, né, e querer fazer um teste, botar a tua mão dentro de uma frigideira fervendo para ver o que vai acontecer. Você é louco, né? Vai queimar a mão, pode até perder a mão. Em vez disso, devemos nos render como instrumento de justiça. Está lá em Romanos 6, 12 e 13. E uma vez que somos ressuscitados com Cristo, devemos mortificar os apetites carnais, adiar explosões emocionais que refletem uma natureza ímpia e colocar atributos divinos para que tudo o que fazemos seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Colossenses 3, 1 a 17. Se você não se arrepender e voltar ao caminho da justiça, isso pode indicar que você nunca foi verdadeiramente salvo. Isso pode soar duro, mas Jesus contou a parábola do semeador, onde semente é a palavra do reino. O chão pedregoso retrata um homem que professa deleites na palavra, no entanto seu coração não é alterado e a semente não tem raiz firme. Ele acredita por um tempo, mas desiste na hora da provação. Que coisa séria, hein, queridos? O ponto aqui é que a recepção de um homem da palavra de Deus é determinada pela condição do seu coração. Portanto, alguém que é verdadeiramente salvo continuará a provar isso. Por favor, lembre-se de que Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam a glória, a honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Romanos 2, 6 a 8. Se você deseja chamar as pessoas para uma vida santa e humilde, que honre a Deus, você será ressentido e até odiado. Jesus advertiu seus verdadeiros seguidores que então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. É o veredito. E o veredito é o seguinte, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque suas obras eram mais. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente, que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Evangelho de João 3, 19 a 21. Tiago 1, 14 e 15 registra ao contrário. Cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós temos exemplos na Bíblia, queridos, que devem de servir de alerta para nós. Vamos ver alguns exemplos bíblicos. Eva, tentado pelo saber, está lá em Gênesis 3, olhou para aquela fruta e ela era atrativa, porque dava, vamos dizer assim, ela dava para entendimento, né? E Satanás disse que Deus não queria que comesse, ela disse tocar, mas Deus não queria que comesse porque eles seriam como Deus, né? Está em Eva, né? Davi, tentado do adultério, né? No adultério e homicídio, está lá em 2 Samuel 11, 1, 13, eu vou ler.
E Davi convidou e comeu e bebeu diante dele, e embebedou. À tarde saiu, aqui está se tratando de Urias, né? Porque ele adulterou com Betseba, mulher de Urias, e Urias, já comentei isso aqui, não é? Foi um dos valentes que ajudou Davi a subir ao trono, lutava por ele, estava agora dando a vida por Davi também. E ele faz isso daí, é o que Davi faz. Convidou Urias, comeu, bebeu diante dele e embebedou, e à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. O próprio Urias levou a sua sentença. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias da frente da maior força de peleja e retirai-vos de detrás dele para que ele seja ferido e morra. Quer dizer, ele decretou a morte do seu amigo para esconder o seu pecado. Queridos, Deus não é brincadeira, não. Às vezes os crentes brincam com Deus. Eu já perguntei a obreiros meus que cometeu pecado assim diante. Eu falei: você acredita em Deus? Claro que eu acredito. Como é que você faz isso? Quando eu mostrei, ele ficou apavorado. Ele não sabia que eu tinha descoberto o problema dele. Então, queridos, parece que a pessoa não crê em Deus. Aqui o que Davi mostrou é que ele não cria em Deus. Aí, nesse momento, ele estava cegado, ele estava anestesiado pelo pecado. Não é? O autor da tentação é Satanás. Em 1 Crônica 21, lembra? Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi. Aqui no caso, você já sabe qual é a sentença, né? Urias morre, aí depois Deus vai conversar com Davi. Digo para vocês, Deus veio matar Davi. Mas quando o profeta o despertou, ele caiu com arrependimento, porque ele acordou do sono, acordou da anestesia e viu o pecado que ele tinha cometido, duplo, adultério e homicídio, mas ele se arrependeu. E o profeta disse para ele: o Senhor veio te matar, mas porque você se arrependeu, você não vai morrer, mas a espada não vai sair de dentro da tua casa. Naquele dia em diante, a vida de Davi teve muitas lutas que antes não tinha, porque Deus quer te proteger, Deus quer te livrar do mal. Mas quando você peca, é como se você abrisse a porta da sua vida para Satanás fazer o que quisesse com você, porque o pecado é isso que ele faz, né? Porque o salário do pecado é a morte, não é isso? Agora, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, Urias morreu e Davi passou uma prova, teve tanto problema, incesto dentro da sua casa, não é? O Aminon vai estuprar Tamar, não é? Absalão, que era irmão de Tamar, vai matar Aminon, e aquela luta. Depois o próprio Aminon toma o governo de Davi, faz aquela confusão, e depois Absalão acaba morrendo, e ele chora e lamenta, mas ele estava colhendo o que plantou. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É isso, queridos, muito cuidado. É como dizia o cantor, né? O pecado não dói, toma cuidado com esse tal de pecado, porque aquilo que você semear, você vai colher. Amém? Vamos lá. O autor da tentação é Satanás. Em 1 Crônica 21 lemos: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. O diabo caiu devido ao seu orgulho, está lá em Isaías 14, 12 a 14. Nessa tentação, ele apelou ao orgulho de Davi, o único motivo do censo. Davi não estava satisfeito com a promessa de Deus de que se tornaria uma grande nação. E as consequências deste ato de Davi custaram a vida de 70.000 homens. Como é que o pecado de um homem traz tragédia sobre muita gente? Está aí, não é? 2 Samuel 24, 7 a 14. E foram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e saíram para o lado sul de Judá, a Berseba. E assim percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses, 20 dias, voltaram a Jerusalém. Joabe deu ao rei: somos
do número de povo contado, a soma do número de povo contado. E havia em Israel 800.000 homens de guerra que arrancavam da espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. E pesou o coração de Davi depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: muito pequeno que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tem procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor, profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolha uma delas para que te faça. Foi, pois, Gade a Davi, fez-lhe saber, e disse-lhe: queres que 7 anos de fome te venha à tua terra, ou que por 3 meses fuja dos teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos das mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens não caia eu. Toda a tentação que nos vem é de dentro de nossas forças. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, não permite que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. A tentação põe nossa fé e lealdade à prova. Deus é nosso protetor. Nas provas e tentações, demonstramos se confiamos nele. Queridos, é na hora da grande prova é que nós vamos ver se cremos no Deus que pregamos. Esse homem que está falando para vocês desta manhã está em grandes provas mesmo. Deus está me provando, mas eu estou dando glória a Ele, porque Ele não está me deixando sozinho na prova, não. Quando eu não aguento, Ele estende a mão e me ajuda. É nas provas que nós vemos a Deus. Aqueles 3 meninos, não é? Misael, Ananias, Misael e Azarias, gostam de falar Sadraque, Mesaque e Abednego, mas esses nomes são pagãos, né? Eles viram Deus. Será que ele viu Deus? Deus estava com ele dentro da maior prova. Uma fornalha 7 vezes aquecida. Só o vapor dela matou os soldados do rei. Não é? E eles andaram lá como quem no ar-condicionado, num tempo quente, está sentindo paz. Por que isso? Porque Deus passou com eles. Se passares pelas águas, elas não vão te submergir. Pelo fogo não vai te queimar. Nós temos promessas que você precisa na prova, na luta. Se eu for aqui parar para contar, eu não gosto de contar provas e luta, eu gosto de contar vitórias. E só conta quando um crente começa a falar aqui e aqui. Ele fala: meu irmão, conte a vitória. Conte a vitória. Prova todos nós estamos. Vamos subir aqui para mostrar no Deus que nós cremos. Faça igual aquela mulher. Está tudo bem com você? Tudo bem. Com o seu marido? Tudo bem. Com o seu filho? Tudo bem. Ela estava ali porque o filho estava morto. Mas há coisas que a gente só pode contar e só deve contar para Deus, porque só Ele tem resposta para nós. Então vamos ficar nos pés dEle. Ele não vai te deixar sozinho, não. Se eu contasse para vocês um pouco da minha prova de hoje, você ia ficar meio aterrorizado, mas elas vêm e eu tenho certeza no Deus que eu sirvo. Eu estou na palavra dEle, é nela que eu caminho, é nela que eu espero, é nela que eu vivo, é ela que me sustenta. Aleluia! O apóstolo Pedro nos adverte em sua primeira epístola, capítulo 5, 8. Sede sóbrio e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, rugindo como leão, procurando a quem possa devorar. O alvo principal do inimigo é a nossa mente, onde os pensamentos são formulados. Muitas coisas que o homem não tem coragem de fazer, ele realiza nos pensamentos. Por este motivo, Jesus condenou os maus pensamentos como ato. Aquele que cobiça uma mulher em seu coração já cometeu adultério com ela. Por causa do pecado por pensamento, Paulo nos alerta em 2 Coríntios 10, 3 e 5. Porque embora andando na carne, não militamos, quer dizer, não combatemos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais,
e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofisma. O que é sofisma? Argumentos falsos e toda altivez, que é a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Obediência de Cristo. Você tem promessa. E os meus olhos estão postos em Ti, Senhor. Eu estou dizendo diante de Deus. Diga também na hora que a luta for muito grande. Josafá, quando olhou 3 nações, os Edomitas, os Amonitas, os Moabitas, eles se uniram contra ele, era gente como enxame vindo. E ele disse: Senhor, mas os nossos olhos estão postos em Ti. E quando Deus luta a nossa luta, quando Ele entra nessa batalha, não sobra nada dos nossos inimigos. E se você continuar lendo esse texto, você vai ver que os Moabitas e os Amonitas se levantaram contra o Edomita, que eles dois são irmãos, né, irmãos, e mataram os Edomitas. Depois os Amonitas lutaram contra os Amonitas, contra os Moabitas, e mataram-se uns aos outros. Quando eles chegaram, não tinha um vivo, porque Deus entrou na batalha deles, né? Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Como o pensamento é um campo fértil para a exploração do inimigo, devemos mantê-lo puro e santo, como escreveu Paulo aos Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, porque você agora é uma nova criatura e deve viver como tal. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Você tem um Deus que é por você, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo escrevendo aos Colossenses 13 alerta: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Está lá 3, de 1 a 4, pensamento de Colossenses. Pensamentos ocupados com as coisas de Deus não dará espaço ao inimigo para lançar seus dardos inflamados e ter sucesso em nós. Se recusarmos os maus pensamentos quando nos vêm, não deixando que eles dominem nossas emoções e ações, venceremos a batalha espiritual em nome do Senhor Jesus, pois a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí está, queridos, 10 horas, meu tempo acabou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu devo desejar uma boa passagem de ano para vocês, um culto abençoado logo mais. E agora eu vou chamar o louvor, que é o louvor do encerramento. Amém, querido? Vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor. É os 137 do cantor cristão. Amém? Do cantor cristão. Vamos adorar o Senhor com esse louvor e já estaremos caminhando para o encerramento. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Amém? Enquanto Salvador teu livro eu ler, meus olhos vem abrir, pois quero ver. Da bela letra lei a ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. Amém.
partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Dá-me do pão és tu, vem pois assim, satisfazer, Senhor, a mim. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe. Um excelente último domingo do ano. Deus abençoe você, sua família. Uma passagem de ano na presença de Deus. Que tudo corra na direção para a glória do Pai Celeste. E que possamos, irmãos, agradecer a Deus pelas vitórias deste ano que encerra e entregar nas mãos dele o novo ano, que é um ano em que nós queremos agradecer a Deus e pedir a sua bênção, a sua proteção. Lutas virão, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Então, queridos, um excelente domingo final e voltamos no próximo domingo, já no novo ano, para continuar com o Sermão do Monte, que é o nosso estudo na nossa escola. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu quero conhecer os aniversariantes da semana. Você fez aniversário essa semana? Parabéns, Deus te abençoe. Multiplique essa data por muitos e muitos anos na presença do Senhor. Como diz o Salmo 90:12. Vamos recitar? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Que Deus multiplique essa data por muitos e muitos e muitos anos na presença do Pai. Vamos orar. Logo mais às 18 horas nós temos o nosso culto presencial, você está convidado. Creio que hoje vamos ter o nosso evangelista Jefferson e sua esposa, que são um casal abençoado, estarão com a pregação, trazendo a palavra para nós, e nós estaremos lá adorando o Senhor no último domingo do ano, agradecendo por todo o ano que vivemos e que cultuamos, e vamos continuar, amém? Na presença do Pai. Na terça-feira nós teremos o nosso culto normal, não é? Nossa missionária Rosimeire, eu acredito que estará conosco, e teremos sempre uma boa palavra e um culto, porque é campanha, né? Estamos em Salmo 46, versículo 10 e 11, né? E tem sido uma bênção esse trabalho. E você também está convidado. Aí fechamos a semana, só voltamos no próximo domingo, de manhã com a escola online, à tarde com a escola presencial e à noite o culto primeiro do ano, que no caso será também a Santa Ceia. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. E agora nós vamos encerrar com uma oração e não esqueça que ao meio-dia nós temos o clamor do meio-dia, às 18 horas o clamor, das 18 horas com as nossas irmãs, e também a nossa igreja, a sede de São Miguel, transmitirá o seu culto para o deleite daqueles que não têm a mobilidade de poder ir ao culto presencial. Deus abençoe a todos, fiquem na paz e tudo de bom. E eu já digo, feliz 2026 para vocês todos. Amém? Deus abençoe. Pai, obrigado pelo privilégio de ter essa escola, Senhor, e poder deixar o Espírito Santo ministrar para eles, que nós somos apenas um instrumento. Creio que o Senhor tem falado para muitas vidas e ainda falará, porque essa mensagem está lá à disposição deles, ó Pai, e também nos grupos. Obrigado, Pai. Agora os aniversariantes, multiplica essa data, e oro pelos enfermos, como o teu servo pastor Expedito, ajuda esse servo, ó, e todos aqueles cujos nomes não estou lembrando, mas que têm pedido oração, que também entre, ó Pai, nesse pedido nosso de intervenção divina para a cura e libertação, Pai. Abençoa aqueles que estão comigo, aqueles que estarão depois, e se alguém por uma necessidade tem um pedido de socorro, eu já estou colocando nas tuas mãos e pedindo a tua resposta, a tua intervenção, por misericórdia, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.